Bom, para quem não me conhece, meu nome é Thiago, eu sou seminarista da igreja. O pastor Otávio e a bispa Ideide estão em viagem e eu fiquei com o privilégio de compartilhar a palavra de Deus com os irmãos hoje. Para quem não sabe, eu preciso falar que eu vou citar aqui na pregação. Além de seminarista, de fazer faculdade de teologia, eu também sou psicólogo. Eu atendo crianças e atendo adultos. E isso me dá o privilégio de perceber algumas coisas. Parece que às vezes Deus sopra, faz de um jeito nos meus pacientes, que parece que todos começam a falar sobre o mesmo assunto. Todos não, mas assim, uma parte deles começa a trazer a mesma demanda. E aí isso começa a despertar em mim, faz com que eu perceba algumas coisas em mim também. E aí pensando sobre isso, refletindo sobre isso, eu fiz a mensagem de hoje. Eu quero ler com os irmãos o Salmo 131. Enquanto vocês abrem, eu vou falando. Esse é um salmo de peregrinação. O povo de Israel, a nação, subia para Jerusalém, subia o Monte Sião 3 vezes por ano. Na Páscoa, na festa de Pentecostes e na festa dos tabernáculos. E enquanto eles iam subindo, enquanto nação, caminhando, aquele pessoal grande assim, eles iam cantando músicas juntos. Era uma forma de animar, era uma forma de passar o tempo mais rápido, mas era uma forma também de falar de Deus, de ministrar, de falar de Deus um para o outro. A gente sabe, quando a gente louva, a presença de Deus está no nosso meio. E o Salmo, se eu não me engano, é do 124, do 120 ao 134, são salmos de peregrinação, ou Salmo dos Degraus. E esse salmo, que é bem curtinho, eles são 3 versículos só, eu vi uma frase interessante sobre ele do Spurgeon, que diz assim: Spurgeon chama o Salmo 131 de um dos mais curtos para ler, mas um dos mais longos para se aprender. Isso resume bem. Podemos lê-lo em 25 segundos, mas provavelmente só começaremos a aprender a sua lição com 25 anos. Eu espero que a gente consiga aprender um pouco mais rápido, que Deus nos dê a graça de trazer esse ensinamento e viver isso na noite de hoje. Amém? Vamos ler juntos? O Salmo 131 diz assim: Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é a minha alma dentro de mim. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Que salmo bonito, né? Tão curtinho e tão bonito. Aqui, o salmista ele usa a figura dessa criança que acabou de mamar e descansa no colo da mãe. Domingo que vem é o Dia das Mães, então já pegando embalo, eu pergunto para as mamães se vocês lembram como é que era a sensação de dar um mamar para o filho. Muitas vezes tem que tirar porque a mãe já percebe que já foi suficiente, né? Tem algumas crianças que vão mamando e não param mais. E aí depois tira, o neném vai relaxando, você bota para rotar e o neném dorme. A nossa experiência religiosa e o nosso contato com Deus, muitas vezes eles precisam de metáforas para conseguir serem contados. Precisam de figuras de linguagem para a gente conseguir explicar, porque é difícil. E o salmista, olhando esse neném, ele fala: eu sou como essa criança. Eu sou como essa criança que está no colo da mãe e está se sentindo plena. A gente sabe que nos primeiros meses de vida, se eu não me engano são 6 meses, o neném não precisa de nada além do leite materno. Basta o leite materno para que essa criança fique plena. A gente vai falar hoje da plenitude de ser filho de Deus.
O salmista, ao olhar para essa figura, ele fala que ele está como essa criança, que está plena, está confortável, está cheia de prazer, está descansando, não tem medo, não tem ansiedade. Essa criança que está tranquila. Essa criança que está nesse tal estado de plenitude que já tem tudo que ela precisa para ser quem ela é. Pensando nisso, eu e a Isabela, minha esposa, a gente tem uma piadinha interna entre a gente, que é mais ou menos assim. Às vezes a gente fala que precisa de uma determinada coisa. Por exemplo, eu falo, preciso de um celular novo. E aí a piadinha fala, mas você precisa. Você precisa mesmo? É uma necessidade? Porque a verdade é que muitas vezes não são necessidades. Às vezes muitas vezes a gente usa essa palavra precisa como se quiséssemos coisas que a gente coloca como necessidade, coisas que não são. A primeira coisa que eu quero trazer para os irmãos hoje é que para que a gente experimente a plenitude de Deus, é necessário a gente entender o que realmente a gente precisa. Porque essa criança no colo da mãe, se você pudesse falar com ela, um bebezinho, né, geralmente não está falando ainda, se você conseguisse perguntar para ela, do que você precisa? Ela fala, não preciso de mais nada. Eu já estou pleno. Eu já posso descansar e dormir tranquilo, porque eu sei que eu estou provido e eu sei que eu estou bem. O grande problema é que a gente começa a crescer e vai esquecendo dessa sensação de plenitude. Ao longo da vida, enquanto a gente cresce, a gente perde essa segurança de provisão, a gente perde essa segurança de que somos amados, a gente perde a noção de que somos desejados. Na psicologia com bebezinhos, a gente percebe, tem vários estudos que mostram, que os bebês conseguem perceber se são realmente amados e desejados por suas mães. E o quanto isso é importante para o crescimento e o florescimento desse bebê. Só que aí a gente vai envelhecendo e a gente vai começando a ter medo de saber se a gente é amado de verdade. Se alguém deseja a gente de verdade. A gente começa a ter medo de não ter as nossas sensações completas, cumpridas. E aí começam a surgir ansiedades. Crescer e sair desse colo materno é sair dessa sensação de completude. É ter medo do amanhã. É ter medo de pensar será que a pessoa que está ao meu lado me ama de verdade? Será que essa pessoa que está ao meu lado não vai embora, não vai me trair, não vai aprontar comigo? Pensando sobre isso, eu lembrei dos momentos em que eu tenho mais vontade de fazer coisas achando que vão me completar. Eu tenho um problema de querer comprar bugigangas. Eu adoro pegar o AliExpress assim, sabe? A Shopee, e procurar coisas que eu não preciso. E eu percebi que geralmente eu faço essas coisas quando eu não estou bem, quando eu não estou me sentindo completo. Eu percebi que eu começo a desconfiar das coisas, eu começo a desconfiar do meu valor, eu começo a desconfiar das pessoas em volta de mim, quando eu não estou bem. E aí me dá vontade de tentar, acho que o capitalismo faz isso com a gente, né? De tentar se sentir completo, comprando coisas, comendo coisas. Eu não sei você, mas às vezes quando eu tô mal, parece que o que vai me fazer feliz é um docinho. Dá pra ver, né? Não é à toa não. Tem gente que fala, eu não sei como eu engordei. Eu digo, eu sei como eu engordei.
Cada pedacinho eu sei onde eu engordei. A gente tem a sensação que a gente vai encontrar a plenitude nessas coisas efêmeras. A gente tem a sensação que vai voltar para esse colo de Deus, assim como o salmista disse, experimentando coisas no mundo, experimentando coisas relacionadas à sexualidade, experimentando coisas relacionadas aos relacionamentos, trabalhando mais, trabalhando menos, ganhando mais dinheiro, fazendo mais exercício. É muito raro a gente conseguir dizer, olha, no momento eu não quero nada. Estou satisfeito. Não quero nada, tá tudo bem. Estou feliz com o que Deus me deu até agora. Não preciso de nada para me fazer feliz. O que eu tenho já me completa, já faz com que eu me sinta amado. Eu não preciso que alguém me dê nada, que alguém faça alguma coisa por mim, para que eu me sinta amado. Sair desse colo de Deus, muitas vezes a gente faz coisas para se sentir amado que fazem mal para a gente. Sair desse colo de Deus faz com que a gente comece a instrumentalizar as coisas, instrumentalizar pessoas, instrumentalizar relações, tenta instrumentalizar Deus. A gente começa a se relacionar com as coisas de forma a ganhar coisas delas, ganhar das pessoas amor, ganhar do dinheiro amor, se entrega para coisas que não precisariam, se deixa ser usado, se deixa ser manipulado, ou usa e manipula para se sentir amado. Infelizmente, quando nós crescemos e perdemos essa sensação do colo, da completude, se não for o nosso Deus, a gente se coloca em situações que não precisariam. Deixa pessoas tocarem em lugares nossos que não precisariam. Escuta e fala coisas que não deveríamos, para se sentir amado. É interessante trabalhar e atender adolescentes, porque adolescentes estão no ápice dessa fase. Estão no ápice da fase de tentar serem aceitos. E aí você que convive com adolescente, é pai, às vezes a gente vê um adolescente fazendo coisas que fala, mas meu filho, meu amigo, meu irmão, isso não tem nada a ver com você, por que você fez isso? E todo mundo fez, todo mundo quer. Sair do colo de Deus é não deixar com que a nossa alma se sinta nessa tranquilidade. E o Salmo diz assim, eu fiz calar a minha alma. É interessante perceber que essa é uma atitude ativa. Eu fiz calar a minha própria alma, porque eu me lancei no colo de Deus. E a primeira coisa é se lançar no colo de Deus, não pelo que Ele pode dar, mas se lançar no colo de Deus por quem Ele é. Esse salmo também fala de uma maturidade. Esse bebê, no início, ele está desesperado pelo que a mãe pode dar. E se sentindo pleno, no colo da mãe, depois de amamentado, ele descansa na presença da mãe. Não importa mais o que a mãe pode dar. Ele está completo. Para que a gente resgate essa sensação de plenitude, essa sensação de ser filho de Deus e não precisar de nada, é importante a gente buscar a Deus não pelo que Ele pode nos dar. E sim, Ele pode nos dar tudo. Ele pode fazer tudo. Mas como um bom pai e uma boa mãe, Ele vai dar aquilo que a gente precisa. Para sentir essa plenitude, sabe? Para sentir esse estar completo,
é fundamental, é necessário que a gente busque a Deus por quem Ele é. Que a gente passe tempo em oração com Deus, mas conversando e não só pedindo. O próprio Jesus fala que quem acha que vai ter as orações atendidas pelo muito repetir são os pagãos, aqueles que não conhecem a Deus. E Ele fala: o Pai de vocês sabe tudo o que vocês precisam, mesmo antes de vocês falarem. E sabe se lançar no colo de Deus por quem Deus é o que abre os nossos ouvidos para ouvir de Deus: ei, você é um filho, uma filha amada. Eu tenho prazer em você. Você não precisa mais se submeter a coisas para tentar achar amor, para tentar ficar completo, porque eu mesmo te amo. Dentro da teoria da psicologia, a gente vê que o que traz autoestima para a criança, o que faz com que a criança cresça e se desenvolva nos primeiros anos de vida, são os pais. É o pai que vai conseguir dar o chão para aquela criança caminhar. É o pai que vai afirmar a identidade daquela criança como uma criança amada, como uma criança querida. Mas e quando a gente fica mais velho? O mundo vai querer dizer para a gente que o nosso amor tem que ser autocentrado, que você tem que se amar. Mas esse texto mostra para a gente que o que traz a plenitude, que o referencial de quem nós somos, está no amor de Deus. Está em acreditar de que eu sou um filho amado de Deus, que eu me lanço ao colo de Deus, faço sossegar a minha alma e me sinto pleno. Por último, eu quero destacar quando o autor aqui, Davi, diz: eu não me meto em coisas grandes demais para mim. Pense em quantas vezes a gente questionou coisas que a gente não conseguiria entender e isso tirou a nossa paz. Pelas vezes em que a gente questionou coisas na nossa vida que aconteceram ou que deixaram de acontecer, e isso foi roubando a nossa paz, a nossa sensação de plenitude de tal forma que só restou o medo, a angústia, a ansiedade. Tem coisas que acontecem na minha e na sua vida, meus irmãos, que não adianta a gente questionar. Deus está te falando hoje: perdoa, esquece, para que você possa deitar no colo dele de novo, sabe? Para que você possa relaxar, para que você possa se sentir pleno de novo. Tem coisas que a gente não vai conseguir explicar. Ainda que a gente peça para Deus, e a gente questiona, né? Senhor, por que isso aconteceu? Senhor, isso poderia ter sido diferente. Mas você quer se sentir nutrido, cheio de afeto, amado. Talvez está na hora de você esquecer essas coisas que você questiona. Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. Assim é a minha alma dentro de mim. Espero a Israel, agora e para todo sempre. Jesus ainda diz em Mateus 18:3: se não vos converterdes e vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Entrar no reino dos céus é se sentir pleno, é estar no lugar onde Deus reina, Deus cuida, Deus prepara todas as coisas. Se a gente não fizer calar e aquietar a nossa alma, como as crianças,
vai ser difícil de experimentar isso. Você é um filho, uma filha amada de Deus. Que a sua experiência de fé seja essa. Que a sua marca, que a sua identidade seja essa. Que a partir de hoje, ao pensar em Deus, não pense mais em Deus como um juiz, um general, alguém que está pronto a punir, olhando cada erro, cada vírgula errada que você fez na sua vida. Mas olhe para Deus como essa mãe que amamenta, que cuida, que dá calor, dá carinho, dá afeto. Imagina como seria se nós, essa igreja, se as famílias aqui vivessem dessa forma, plenos, cheios de Deus, sem depender da aprovação dos outros, mas pronto a dar amor, a responder de forma pacífica, a responder de forma amável, a agir de forma amável. Como seria se essa semana, se essa próxima semana, eu e você vivêssemos assim? Eu tenho certeza, meus irmãos, que você e as pessoas ao seu redor teriam testemunhos para contar do amor de Deus. Então o desafio, o chamado para a gente enquanto família, é busque, viva a plenitude de Deus. Se entregue ao colo do seu Pai, ao colo de Deus como mãe que quer te abraçar, que quer te aninhar nos braços dele. Não se debata. Aceite o amor do Senhor.